Seja bem-vindo ao Momentos Psi. Eu sou Alisson Lima, psicólogo e neuropsicólogo, e hoje vamos falar sobre a compulsão alimentar. Dentro dos transtornos alimentares, existem o transtorno da ruminação, o transtorno alimentar restritivo evitativo, anorexia nervosa, bulimia nervosa e o que falaremos hoje, que é o transtorno da compulsão alimentar. Se esse assunto te interessa, já sabe, né? Assiste esse vídeo até o fim, clica no curtir, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta e compartilha esse vídeo. Agora, roda a vinheta. A compulsão alimentar pode parecer bastante confusa, então presta bastante atenção. Para se ter o diagnóstico de transtorno da compulsão alimentar, você precisa atender a alguns critérios e eu vou te falar. Isso pode te surpreender. A característica principal do transtorno de compulsão alimentar são os episódios recorrentes de compulsão alimentar que devem ocorrer em média ao menos uma vez por semana durante 3 meses. Mas afinal, o que é um episódio de compulsão alimentar? Calma, é bem simples. Basicamente, esse episódio é definido como a ingestão em um período determinado de uma quantidade de alimento definitivamente maior do que a maioria das pessoas consumiria no mesmo período sob circunstâncias semelhantes. Quando eu falo um período de tempo determinado, eu quero dizer um período delimitado, geralmente inferior a 2 horas. Também é importante explicar que não é necessário que um episódio de compulsão alimentar limite-se a um único contexto. Por exemplo, um indivíduo ele pode começar a comer compulsivamente em um restaurante e depois continuar a comer quando voltar para casa. Mas atenção! Fazer lanches contínuos em pequenas quantidades de alimento ao longo do dia não é considerado compulsão alimentar. Outra característica necessária para que a pessoa seja diagnosticada é que ela precisa ter a sensação de falta de controle. Se a pessoa tiver essa sensação, podemos considerar com certeza que ela teve um episódio de compulsão alimentar. Essa sensação seria um sentimento de ser incapaz de evitar comer ou parar de comer depois de começar. Ah, Alisson, mas eu não me esforço para parar de comer. Mesmo assim, se relatarem que desistiram dos esforços para controlar a ingestão, a perda de controle ainda assim pode ser considerada presente. Também é preciso que a compulsão alimentar seja caracterizada por sofrimento marcante e pelo menos 3 dos seguintes aspectos: comer muito mais rapidamente do que o normal, comer até se sentir desconfortavelmente cheio, ingerir grandes quantidades de alimentos sem estar com sensação física de fome, comer sozinho por vergonha do quanto se come e sentir-se desgostoso de si mesmo, deprimido ou muito culpado em seguida. Indivíduos com transtorno de compulsão alimentar geralmente sentem vergonha de seus problemas alimentares e tentam ocultar os sintomas. Então, normalmente a compulsão alimentar ocorre em segredo ou o mais discretamente possível. Alguns gatilhos que geram a compulsão alimentar estão relacionados a afetos negativos, estressores interpessoais, sentimentos negativos relacionados ao peso corporal, à forma do corpo e ao alimento, e também o sentimento de tédio. A compulsão alimentar pode minimizar ou aliviar esses estressores, mas costumam ser um alívio de curto prazo, e logo em seguida vem a autoavaliação negativa de si mesmo. Quando uma pessoa é diagnosticada com transtorno de compulsão alimentar, precisamos especificar se ela está em remissão parcial, ou seja, se os sintomas ocorrem a uma frequência média inferior a um episódio por semana por um período determinado de tempo, ou se está em remissão completa, no qual os sintomas já não estão mais presentes. Além disso, também precisamos especificar qual é a gravidade atual, que é baseada na frequência dos episódios, sendo elas leve, de 1 a 3 episódios de compulsão alimentar por semana, moderada, de 4 a 7 episódios de compulsão alimentar por semana, grave, de 8 a 13 episódios de compulsão alimentar por semana, ou extrema, de 14 ou mais episódios de compulsão alimentar por semana. O transtorno de compulsão alimentar ocorre em pessoas de peso normal, com sobrepeso e obesos. Logo, esse transtorno é diferente da obesidade. Ele é mais prevalente entre indivíduos que buscam tratamento para emagrecer do que na população em geral. A prática de fazer dieta é comum em muitos indivíduos com o transtorno. Ele começa em geral na adolescência ou na idade adulta jovem, mas pode ter início também posteriormente na idade adulta.
O transtorno de compulsão alimentar está associado a uma gama de consequências funcionais, incluindo problemas no desempenho de papéis sociais, prejuízo da qualidade de vida e satisfação com a vida relacionada à saúde, maior morbidade e mortalidade. Os outros transtornos que uma pessoa com compulsão alimentar também pode ter são os transtornos bipolar, transtornos depressivos, transtornos de ansiedade e, em um grau menor, transtorno por uso de substância. É importante explicar que a comorbidade psiquiátrica está ligada à gravidade da compulsão alimentar, não ao grau de obesidade. Muitas pessoas sofrem de transtorno da compulsão alimentar e nem sequer sabem disso. Portanto, se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário que será uma satisfação responder. Se você gostou desse vídeo, então deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, isso ajuda o canal a crescer e me ajuda a trazer novos conteúdos também. Se ainda não é inscrito, então já sabe, né? Se inscreve aí no meu canal. Agora que você conhece sobre compulsão alimentar, que tal descobrir o que é o transtorno da personalidade borderline? Essas pessoas costumam viver explosões de emoções e para isso basta assistir esse vídeo aqui, ó. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima!